Preciso te atualizar também sobre o Atlético Mineiro com o novo contrato de patrocínio Master, as últimas do mercado, bastidores, finanças, tem muita coisa legal. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Botão vermelho de inscreva-se, não esquece de deixar seu like também. Vamos lá pegar mais perguntas por aqui. O Renner Santiago, torcedor do Galo. Pelicano, qual o tempo de duração do contrato da Betano com o Galo? O presidente do Corinthians agora quer o Matos. Daqui a pouco ele vai falar de Hulk e Paulinho. Pois é. O contrato com a Betano, lá atrás, havia sido divulgado que Betano e Atlético haviam fechado um acordo de 4 anos e 120 milhões de reais, ou seja, 30 milhões de reais por ano. Só que esses contratos, ele cresceria, ele começaria em 25, passaria a 28, 32, enfim. A conta exata eu não sei, mas ela teria um acréscimo. Seria de 4 anos e 120 milhões de reais. Hoje eu estava conversando com uma fonte importante, o pessoal falou que o acordo foi selado por mais um ano, 25 milhões de reais por temporada. Os executivos da Betano estão vindo ao Brasil para assinar esse contrato com o Galo, a assinatura e o anúncio deve acontecer em 10 dias, e aí vai se debater sobre a possibilidade de prorrogação automática desse novo contrato que será assinado por um ano, tá? Então ele parte de 25 milhões de reais até dezembro de 24, mas as partes vão tentar debater um acordo um pouquinho mais distante. Ainda sobre esse contrato, o Galo passa a ter o 6º maior patrocínio Master do futebol brasileiro. Só para dar uma atualizada na galera, principal patrocínio Master eu falo de peito, tá? Do Corinthians, 120 milhões de reais com a VaideBet, o segundo lugar do Flamengo, PixBet, 85 milhões de reais, o terceiro é do São Paulo, 52 milhões de reais com a SuperBet, valores anuais, tá? Quarto lugar do Palmeiras, 30 milhões de reais com a Crefisa. Nicola, mas não é 81 não, 81 é por todo o uniforme. Compreendeu-se com o pessoal do mercado que o valor do Master do Palmeiras, só o peito vale 30 milhões de reais. O quinto lugar é do Botafogo com a Parimet, 27 milhões e meio de reais. No sexto aparecem dividindo a sexta colocação Atlético e Cruzeiro. A diferença é que ambos pegam 25 milhões, mas o Cruzeiro precisa de bônus da Betfair para bater os 25 milhões. O Galo tem assegurados esses 25 milhões. Acréscimo importante em relação ao ano passado, quando faturava 16 milhões de reais. Informação exclusiva. O Galo vai anunciar nos próximos dias seu novo contrato com a Betano. Vínculo bem melhor do que o da temporada passada, quando o Atlético embolsava 16 milhões de reais por temporada. Casa de Apostas vai gastar agora 25 milhões de reais na temporada de 24 por esse acordo. Um reajuste super importante que faz com que o Galo se torne o 6º maior dono de um patrocínio Master do futebol brasileiro. O primeiro lugar do Corinthians, 120 milhões de reais. O segundo do Flamengo, 85 milhões de reais. O terceiro do São Paulo, 52 milhões de reais. O quarto do Palmeiras, algo na casa dos 30 milhões de reais. Vale a lembrança de que 81 milhões são por toda a camisa. Botafogo aparece em quinto com 27 milhões e meio. O Galo é o 6º com 25 milhões. Você pode estar se perguntando, mas Nicola, Cruzeiro também não fatura 25 milhões da Betfair? Sim, mas o acordo do Cruzeiro também prevê bônus. Ou seja, o valor fixo não é de 25 milhões e caso o Cruzeiro não bata os bônus, ele não alcance esses 25 milhões já assegurados pelo Galo para a temporada de 2024. Que eu não vou dar aquilo que eu sempre fui como técnico, vou parar. Eu não sei quando, mas em princípio já está acertado que no final do ano eu possivelmente deixarei de ser técnico de futebol. Isso foi o que eu combinei com a família, mas a gente não sabe. Pode ser que um dia mude, né? O Vitor está fazendo sinal que vai mudar. Não, mas eu me sinto bem, eu me sinto feliz, entendeu? Então eu trabalho porque eu recebo, porque eu sou profissional, mas também porque eu gosto do que faço. E isso me motiva todos os dias a vir ao campo, a vir conversar com meus jogadores, a buscar alguma coisa nova, a fazer alguma coisa diferente, para que eu note a melhora e eu me sinta muito bem. Filipão que ama o tal do futebol, né? Quando ele tava falando ali, olha o sentido que ele tava falando ali. Ele tava falando, eu já combinei com a minha família que no final do ano pode ser que eu deixe o futebol, que eu me aposente. Aí a gente já fica pensando, o Filipão cuidando lá das fazendas dele, lá no sul do país. Aí ele mete um mas. Meteu um mas. Filipão, vai estar aí com a gente aí um bom tempo ainda. 7,5
e com essa energia, amando tanto o futebol. Tiagão, isso é bom de ver, né? Você viu o mas dele, como o rostinho dele deu até uma mudada? Ficou vermelhinho, abriu um sorriso. Isso é legal de ver, né, cara? Um cara que tem uma história vasta no futebol. Tem muita gente ainda hoje martela na questão do mas ele era o técnico do 7-1, mas depois do 7-1 ele ainda conquistou, se reinventou, mudou, aceitou que errou, deu um passo para trás. O ano passado no Atlético, que é cacetada de derrota, que é cacetada de jogo ruim, ele pegou e deixa eu dar uma mudada aqui, deixa eu me reinventar para pegar e fazer esse time jogar. Mas é gostoso ver, principalmente quando tá falando da história de um pentacampeão. Ele é responsável diretamente, né, o que ele fez com aquele time que estava desacreditado em 2001, fazer se fortalecer para conquistar o título de 2002. Então é legal a gente ver, mas eu fiquei encantado, foi com um sorrisinho depois do mas. Mas o sorriso não foi só dele, foi do Valu e foi meu. Nós, como representantes da massa aqui no programa, nós pensamos logo na hora, cara, que bom que o Filipão vai ficar por muito mais tempo, porque o Filipão é um cara que, pra mim, ele entende muito de futebol. Ele tá... Eu não vou dizer que ele é inegável, o que mais... né, Thiago? Eu não vou dizer que ele é o que mais entende. O Vanderlei saiu antes do fim da temporada, então, dos treinadores que terminaram o Campeonato Brasileiro da Série A, pra mim o Filipão é quem mais entende de futebol. Ele pode ter 500 métodos que nós, em alguns momentos, não gostemos. Mas, em muitos momentos, eu refuto que ele a forma como ele gosta de jogar. Mas é inegável que ele entende muito de futebol. E é inegável para mim que ele é quem mais entende dos 20 treinadores que estavam disputando a Série A de 2023. Então, que bom que o Filipão colocou esse mas na declaração dele, na pergunta feita lá na Cidade do Galo. Porque para mim, ele vai ser muito importante para o Atlético nessa temporada. E com o Filipão, o Atlético tem muitas chances de conquistar um título importante. Então, Lu, vou mandar um mas. Se ele realmente decidir descansar, pegar e curtir a família, curtir netos, curtir quem ele tiver interesse de fazer na vida, representou muito pro futebol, né, Lu? O Filipão, desde que eu me entendo por futebol, desde que eu acompanho futebol, a figura Filipão esteve presente, né? Eu lembro, no primeiro momento, no Grêmio, não acompanhei no Criciúma, né, quando ele surgiu no cenário nacional. No Grêmio, aquele time do Grêmio Copeiro, 95, Libertadores, 96, campeão brasileiro. Depois faz um Palmeiras multicampeão, vem para o Cruzeiro rapidamente, fica pouco tempo no Cruzeiro, consegue uma semifinal de Campeonato Brasileiro naquela ocasião, vai para a seleção, conquista o Penta numa seleção desacreditada, que foi em 2002, vai para Portugal, faz história também, chegando num segundo colocado na Eurocopa. Não foi bem no Chelsea, não brilhou em tantos clubes na Europa, mas aqui no Brasil uma representatividade gigante. O último treinador que foi campeão do mundo, né, Elton? Isso tem que ser valorizado. Teve o episódio 7-1, mas ali não foi culpa só do Felipão. Há algo muito maior naquela ocasião. Um treinador que tem que ser respeitado. E eu faço meia culpa quando ele foi contratado pelo Atlético, que quando foi contratado eu não achei uma boa naquele momento. Eu achei que não entregaria o que o Atlético precisava naquele momento. Uma energia muito maior. Ele acabou entregando, principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro, contou muito com o talento do Hulk e do Paulinho. Não gosto, muitas vezes, do seu método de trabalho, da sua formação, mas tem que ser muito respeitado o senhor Luiz Felipe Scolari. Ô Lu, mas você falou aí a respeito dessa questão do pegar e não avaliar muito bem quando ele veio pro Atlético. Eu fui crítico dele em vários momentos. Mas a gente tem que saber o momento de criticar e o momento de elogiar. E uma das coisas que me chamou muita atenção no Filipão foi ele ter a humildade e o entendimento de saber que aquele sistema que ele estava querendo implantar no Atlético, com as peças que o Atlético tinha, não dariam certo. Então ele deu um passinho para trás ou 2 passinhos para trás, ouviu o Lucas Gonçalves, que está lá no Atlético, que trabalha na equipe permanente do Atlético, ouviu, e ele mesmo disse isso em coletiva e valorizou o trabalho do Lucas dentro do Atlético. Então, quando ele faz isso, ele meio que me dá uma desarmada, porque ele teve a humildade de pegar e dar um passo para trás, entender, e ele falou na coletiva também, falou sobre dar passo para trás. Um passo para trás, às vezes, é para pegar e, deixa eu ver aqui onde que eu tô errando, ter a humildade de entender aquele momento. Ô Valuzão, te colocando na roda a respeito
personagem que é o Filipão, quando a gente avalia a história do Filipão, o que se deve levar mais em conta? O que ele fez de positivo para o esporte ou aquilo que ficou marcado como 7-1? Porque muita gente ainda, quando vai discutir Filipão, ainda lembra de 2014. E às vezes eu acho isso um pouco injusto, um pouco pesado de pegar tudo isso e no bolo da história que ele tem, às vezes é melhor a gente também tentar entender o que ele busca e o que ele entende como o melhor para o futebol. É porque essa juventude, né, que é puxada por Thiago Fernandes, tem mania de recortes muito breves a respeito da história. Eu acho que o 7-1 estará sempre no currículo do Luiz Felipe Scolari, mas não é a tradução da maior parte da sua carreira. Isso aí é uma questão de má vontade com o técnico, na minha opinião. Com relação à metodologia de trabalho dele, eu acho que o Luiz Felipe Scolari está atualizado, até discordando da fala do amigo, que depois do 7-1 ele se reinventou. Eu não acho que ele se reinventou. Eu acho que ele voltou a ser o mesmo Luiz Felipe Scolari e voltou ao trabalho. Com as crenças de futebol que ele tem, que o tornaram o que ele é hoje. São questões de preferência. Eu acho que uma questão que ficou muito evidenciada quando ele chega ao Atlético, de não ser um encaixe, de acordo com o que a própria direção de futebol havia pregado no começo do ano, quando anuncia o técnico argentino Kudê. São técnicos de perfis completamente distintos, mas ninguém vai discutir em sã consciência se o Luiz Felipe entende ou não de futebol. Você pode discutir se você gosta mais da forma que ele arma as equipes dele, com a bola, sem a bola, mas é uma questão pessoal, uma questão de gosto. E resultado, ele acaba entregando ao final da temporada com o Atlético em 2023. Ô Dola, mas o que esperar do Filipão para essa temporada com o encaixe que ele tem pela frente? A gente vai até ouvir ele falando daqui a pouquinho a respeito do Scarpa. Mas o que a gente pode esperar do Filipão? Um Filipão mais resguardado ou um Filipão mais ousado, como aconteceu em alguns determinados jogos do Campeonato Brasileiro na temporada passada? Eu acho que a gente pode esperar a mesma coisa que a gente viu ano passado. O Filipão já mostrou ao longo Mas de qual dos momentos? Não, eu acho que o Filipão vai aproveitar o que ele fez de bom no Atlético. Porque teve duas etapas do Filipão, né? Sim, mas a reta final do Atlético, principalmente, é que foi muito forte. Então a tendência é que o Filipão mantenha a estrutura de time que terminou a temporada, né? E claro, vai utilizar o Gustavo Scarpa, que veio para ser titular, mas esperar muita mudança ou uma forma de jogar completamente diferente, eu não acredito de maneira alguma, porque o Filipão, nós estamos falando de um treinador, né? Até aproveitando a pergunta que você fez pro Lu, é um treinador que já está com a missão cumprida no futebol. Sim. Né? É indiscutível o que ele fez já. Se ele aposentar amanhã, todo mundo tem que bater palma para ele. Né? Eu não o contrataria, eu sou o crítico dele até hoje, eu não gosto da forma de jogar da equipe, mas isso é só a minha opinião. Isso não quer dizer que eu tô certo e os outros estão errados e ele tá errado. É só a minha preferência. Lógico. Eu prefiro equipes que jogam de outra maneira. Mas o Filipão, ele faz o time jogar dessa maneira com excelência. Tanto que o Atlético termina o campeonato muito forte, tem um ajuste tático que ele faz na equipe também, ele foi inteligente em fazer isso. O Atlético terminou bem, a tendência é continuar dessa maneira, porque o Filipão, inclusive, continuou no cargo com mérito. Continuou porque acertou o time e terminou bem a temporada. Então, assim, o que esperar? Esperar a mesma base de time, ainda melhor com o reforço que o Atlético ganhou. Né? Eu sempre bato numa tecla que eu acho que a gente tem que pensar muito mais do que isso é uma coisa que eu gosto ou não gosto, se isso é eficiente, eficaz ou não. Eu acho que o Filipão tem essa eficiência. Porque assim, gostar de ver jogar, eu gosto de ver jogar vários times que tomam 4-3, fazem 4-3, 5-5, jogos assim. Se fosse para ver um bom futebol, não é um bom futebol, aliás, vou voltar atrás, algumas casinhas. Não é um bom futebol. Se fosse para ver o que eu gosto de assistir de fato, eu contrataria o Bielsa. Se for para ganhar, eu vou contratar o Filipão, cara. Eu vou contratar o Filipão. Eu não tô discordando de você, não. Eu tô falando exatamente isso. Não. Eu tô falando exatamente isso. Eu acho que o Atlético joga bem, esse é o ponto. Não, o Atlético joga bem dentro da proposta. Dentro da proposta do treinador. Ele se propõe a fazer aquilo, ele joga bem. Aí é a questão que muitos colocam. O Atlético poderia jogar melhor? Isso. Pra mim, poderia. É. Mas,
Cara, tem uma defesa sólida. Acho que a gente tem que marca do diferenciar Felipão. o que é melhor. O Atlético poderia jogar de forma ofensiva? Sim, Com mais poderia. protagonismo, Thiago, como Eu jogou... acho- mas isso é protagonismo. Poderia- cara. Não, Thiago. Quando Cara, enfrenta o Mourinho sempre foi protagonista. Protagonismo, Isso quando é enfrentou protagonismo. equipes Protagonismo equipe é- da parte de baixo da tabela, até tem muita dificuldade de propor Cara, o jogo. peraí, Quando peraí. o Atlético é atacado, a transição aí é uma marca do Felipão. Transição rápida, Sim, defesa, e tá ataque. tudo certo. tudo certo. Elogios. Ok. Saber se defender, elogios ao Felipão. Historicamente, Mas ele sabe sempre atacar teve também. O times. Atlético termina o segundo turno dificuldade, como o né, melhor Thiago? ataque do segundo O que eu tô turno. querendo dizer é o dificuldade, seguinte. Thiago. Como teve dificuldade se ele é o melhor Contra o ataque de Coritiba, 19 jogos? contra o Coritiba, Com como é que foi o 19 Atlético, jogos, ele Thiago? foi o melhor Com ataque o do talento segundo de turno. Hulk e Paulinho, desculpa. Com o talento de Hulk e Paulinho. Ah, mas aí, cara, você vai desculpar. Nenhum treinador, caso. então, vale a pena. Não, Porque não é assim, você tem o Haaland lá no Manchester City. Ah, não precisa do Guardiola. Tem o Haaland. Os jogos Não é mais... assim que funciona. Thiago. O treinador tem muita Muitas vezes foi talento de Hulk e responsabilidade Paulinho, sobre você sabe isso. disso, Thiago. Não. É óbvio que tem o talento deles, Tem. mas tem o encaixe do treinador. Tem o encaixe também. da equipe. Não, mas Sem o encaixe da eu equipe não existe. deixei bem claro que o trabalho do Filipão no Atlético terminou com avaliação positiva. Muito. E o que eu tô dizendo justamente é que assim, você tem diversas formas de montar uma equipe. Todo técnico quer ganhar. Não tem técnico que escala time pra perder. Tem várias formas de você escalar o time e montar a equipe. Falar, nós vamos jogar assim, nós vamos jogar assado. O Filipão tem a dele. Eu prefiro outras formas, mas é só a minha preferência, é isso que eu tô falando. O trabalho do Filipão no Atlético terminou mas é positivo isso. e ele merece continuar, ele Não é merece isso. a sequência que ele tá tendo. Estão tratando como bom e ruim. Não existe bom e bom e ruim ruim. nesse caso. Existe o que você gosta, não, o que mas você bom gosta. e elogiaram o Felipão. Mas bom e ruim é ponto de vista. O dólar Mas é é muito ponto que eu de vista. concordei com o que ele falou. nós Não é o que eu elogiamos. gosto, mas é Foi eficaz e ponto de eficiente. vista. Tudo bem, Thiago. Mas, cara, não existe Mas bom e ruim é melhor. sempre Não existe subjetivo. bom e melhor nesse cara. Existe Cara, o porque Atlético eu joga acho... muito bem. Tá, mas contra o Coritiba, por exemplo, o Atlético joga muito bem contra equipes que querem jogar contra ele. Defende muito bem e sai rápido no Ponto. contra-ataque. O Atlético joga muito. É só pegar e olhar É uma proposta as melhores de jogo. partidas que o Atlético fez contra E o é São aula. Paulo, E é contra o aula. Flamengo, contra o Grêmio, equipes que querem jogar, Thiago. O valor Agora, é aula. é clara a não, dificuldade que o Atlético teve e com certeza o Luiz Felipe Scolari vai trabalhar em cima disso com equipes que querem ficar mais retraídas. Isso, o Atlético o Campeonato teve Mineiro muita é isso. dificuldade. Eu acho que Mas é porque o Campeonato Mineiro dele ainda é um nível, né? É. Assim, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas pra temporada, eu tenho certeza que o Luiz Felipe Scolari vai tentar melhorar isso dentro da É característica por isso dele. que eu falo dele, Ponto. do passinho pra trás, do ter a humildade, pegar, opa, deixa eu dar uma E recuada. chegou um aqui. cara que pode fazer diferença nisso. Opa, deixa eu dar uma recuada aqui, porque eu preciso jogar do modo que eu jogo. Contra Grêmio, contra Flamengo, contra Palmeiras, contra São Paulo. Não é assim que funciona. Não, mas Cara, é que eu tá. sei, O mas Atlético aí joga tem a do mesmo busca. modo, mas o adversário não. Não, E então. aí isso cria uma nova situação no jogo. Exatamente. Aí tem ele que precisa de buscar. solução. Ele. Uma delas, por exemplo, A gente fala é o de Gustavo 19 Scarpa. rodadas, É um isso. Atlético líder e jogando uma bola absurda, e a gente pega um recorte minúsculo pra poder bater no Filipão. Não, Thiago, não é mas bater, aí nós estamos fazendo aqui hoje. batendo. Ninguém tá batendo, Ninguém todo tá mundo batendo. elogiou. Como é exagerado ele, né? Não, é o que vocês estão fazendo. Não. Você Gente. falou que não gosta. Não. Nossa, Peraí. não Peraí, gosto. peraí, Jovem, peraí, pode- peraí, pode peraí, melhorar peraí, mais, peraí, não, peraí. Thiago. Você fala com desdém do pentacampeão mundial. Desdém, Thiago. Peraí, Onde peraí. desdém? Calma. Você fala com desdém o tempo Calma, inteiro. gente. Onde? Calma. Ó, no momento, gente, todo Não, ele- mundo exaltou o Filipão. Não, o Thiago tá A enxergando. primeira fala minha foi de exaltação. O Valu exaltou a história do Filipão. Todos elogiaram o Filipão. Vamos analisar o campo e bola. E o que pode melhorar. O que pode melhorar. É um trabalho, gente. Inclusive, a nossa discussão tem que ser feita dessa forma. O dólar é o único ganhando 8 pontos aqui, porque ele também não gosta. É o único. O resto tá todo mundo ganhando 0. Inclusive, pensando no modo Felipão de jogar, uma coisa, por exemplo, que tende a ser muito forte no Atlético, principalmente para jogos assim, é que ele vai ter o Gustavo Scarpa para bola parada. Aí, por exemplo, isso encaixa totalmente com a forma de pensar futebol do Filipão. Se o adversário está fechado, então eu vou tentar explorar melhor a minha bola parada. Eu vou fazer situações em que eu vou ter mais escanteios para bater. É uma coisa que ele gosta, por exemplo. É uma coisa que ele pode explorar e provavelmente vai. Ótimo o Dólar ter falado a respeito sobre disso. Porque o Filipão também falou como usar o Gustavo Scarpa no Atlético. Roda sonora aí, Andrezão. O Scarpa na posição que ele sempre jogou, ou em posições que ele sempre jogou, porque ele não joga apenas numa posição, e sim em várias posições. Ele é um jogador bastante eclético e, dependendo das situações de jogo que nós tivermos pela frente, dependendo da possibilidade de contarmos com ele desde o início,
nós vamos tentar encaixá-lo na equipe, mas ele tem que ser superior àqueles jogadores que estão aqui e já estão disputando posição. Ele tem que mostrar, nós sabemos, conhecemos, mas ele tem que mostrar aos seus amigos aqui de competição que ele pode ser superior em determinada posição ou em outra posição. Eu já o conheço, mas ele também tem que conhecer o seu grupo, conhecer a forma de jogar do Atlético e ver se encaixa perfeitamente. O Dola chamou atenção para a utilização do Gustavo Scarpa em cobranças de escanteios, em cobranças de faltas. E aí, eu fiz um levantamento ao longo da semana que passou sobre o número de gols que o Atlético fez na temporada a partir de um escanteio. Tempo para você em casa responder quantos gols o Atlético marcou na temporada de 2023 em lances que saíram de cobranças de escanteio. Você já está pensando aí, Dola? Temporada inteira ou só Temporada inteira. É porque aí tem o trabalho do Cudê também, né? 3, De novo, 2, Não, tô falando que a temporada inclui. 3, 2, 1. Você já tem, Dola? Não, né? Você Número tem, exato. Lu? Não. Você Não, tem, eu chutaria Thiago? um número bem baixo. Chutaria 4 6 gols. no brasileiro. Em cobranças de escanteios, nenhum. Nenhum? Nenhum gol marcado a partir da cobrança de escanteio. Então tá aí, torcedor do Atlético Mineiro, voltamos aí a trazer os vídeos com informações do Galo, né, para vocês. Tivemos alguns problemas aí pessoais para resolver e por isso não viemos postando vídeos há um tempo, né, complicações aí que tivemos, mas agora estamos de volta, trazendo os vídeos do Galo para vocês. O Galo aí com a 6ª maior patrocínio Master, né? Renovou com a Betano um valor mais alto agora, 25 milhões. E a polivalência aí, né, do Gustavo Scarpa. O Filipão elogiando muito o jogador. Eu acho que esse cara vai voar com a camisa do Galo. O Gustavo Scarpa tem tudo aí para ser um ótimo jogador, vestindo a camisa do Galão da Massa. O Filipão também aí disse que talvez no fim da temporada vai se aposentar, né? Espero aí que ele termine o ano com um título relevante aí no Galo para encerrar com chave de ouro.